Nesse podcast aqui eu converso com os meus alunos, os alunos do Licitante STEM, para eles compartilharem um pouquinho dos resultados que eles estão tendo, como eles começaram, como é que foi todo o processo ali, se já participava de licitação, se já tinha empresa, começou do zero mesmo. Então a ideia é bater um papo com esses alunos para eles compartilharem as histórias e os resultados que eles estão tendo. Então fica comigo aí agora que você vai conhecer a história do Matheus. Então vamos lá, hoje eu vou bater um papo com um grande amigo, aluno do Licitante STEM, já acompanho o processo dele já faz um tempo. E hoje ele vai conversar com a gente um pouquinho, contando um pouco da história dele, falando um pouquinho dos resultados que ele está tendo. Então vou apresentar para vocês aí o Matheus Riff. Fala aí, Matheus, tudo bem, meu amigo? Prazer, tudo bom? Meu nome é Matheus. É um prazer estar aqui conversando com você, né? Me pegou até de surpresa e eu falei, caraca, vou conversar com o Rodolfo. Enfim, mas é muito bom estar aqui e poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória e compartilhar com todo mundo aqui, né? Sensacional, sensacional. Matheus, conta um pouquinho assim pra mim, como é que começou a tua história, se tu já tinha empresa, não tinha empresa, como é que tu chegou nesse mundo, qual que foi o pontapé inicial da história do Matheus? Perfeito. Eu acho que o pontapé inicial, eu acho que vem desde criança, né? Que é sempre ter aquele espírito de querer empreender, de não ficar preso a alguma coisa, entendeu? De não ter limite. Então, eu acredito que se eu olhar para trás hoje e dar um resumão, eu falei, cara, a minha história começou desde que eu me entendo por gente, entendeu? Sabe aquela questão de sempre querer mais, de ter ambição, mas não ter ganância, ter ambição, eu sempre tive isso. E, adiantando um pouco a história, o que acontece? Na época, eu ainda estava na faculdade de Engenharia Elétrica, e eu estava fazendo estágio obrigatório para conseguir o diploma, tal, tudo certinho. E eu ouvi um anúncio do Rodolfo aparecendo no YouTube e eu achei interessante, porque eu já tinha um amigo muito próximo a mim que trabalhava com licitação na área de serviços, propriamente dito, né? Mas como a minha área estava meio que próxima dele, que era de engenharia, eu sempre perguntava, pô, você tem bastante licitação nessa área? Aí ele falou, Matheus, tem muita. Mas são licitações gigantescas. E isso sempre me despertou a curiosidade. E aí eu vi um anúncio do Rodolfo falando que, poxa, você poderia começar como MEI. Eu falei, pô, o MEI eu já tinha, né? Como eu falei, eu já tinha esse espírito de empreender, então na faculdade mesmo eu abri meu CNPJ, meu MEI, eu já fazia alguns serviços, algumas obras, e da transição, né, de MEI para quem trabalhava com obra para poder transformar para licitação é fácil, é só a documentação, você fazer todo o procedimento. E aí eu participei, gostei, aí entrei no licitante extremo, né? E daí começou toda a minha trajetória. Então tu entrou no Licitante STEM, quando tu entrou, qual que era o teu desafio, assim, qual que era o teu objetivo? Assim, tu pensou, vou entrar e vou buscar o que com esse negócio? Cara, primeiro, acho que todo mundo gosta é recuperar o dinheiro investido no curso. É o primeiro passo, né? Deixa eu ver se Realmente, funciona. pô, pelo menos tem que voltar se voltar essa grana já tá tranquilo, entendeu? E na época eu digo para mim que a minha primeira investidora foi a minha noiva, a Thaís, e para você ter noção, cara, a gente olha para trás e ri pra caramba. O que acontece? Quando eu estava assistindo as lives, eu lembro até hoje a gente morava numa kitnet e a gente estava lá assistindo a live os 3 dias. E no meu cartão de crédito eu tinha R$ 700 de limite. E eu achava, pô, um baita limite, vou conseguir, pô, os cursos hoje em dia não tá tão caro assim, tá? E aí chega no último dia, você faz a oferta lá, 3.500. Aí eu falei, putz, grila, não tenho limite, não tenho cartão, não tenho quem pedir emprestado. E aí a Thaís, que é atualmente hoje minha noiva, ela tinha um cartão com esse limite. Eu falei, pô, e ela me ofereceu, falou, você quer mesmo fazer isso? Aí eu falei, eu quero, eu vou fazer, pode confiar em mim que eu vou pagar. E aí dali eu comecei, entendeu? Eu entrei no curso, o intuito era esse, né? Tipo, pelo menos se botar o dinheiro para mim já tá bom. Porque eu sei que esse negócio aqui funciona, já tinha um amigo que trabalhava com isso, eu falei, cara, eu vou arriscar, entendeu? Eu sempre tive esse aptidão para arriscar um pouco mais, e aí deu no que deu, né? Mas a pergunta que deve estar passando na cabeça do pessoal aí, o dinheiro voltou? Com certeza, acho que, sei lá, demorou.
acho que demorou até um pouco mais, uns 6 meses, eu lembro até hoje, minha primeira licitação que eu ganhei, que eu falei, caraca, esse negócio dá certo. Eu não ganhei dinheiro nenhum. Eu vendi dois alicate amperímetro para a Marinha aqui no Rio de Janeiro. Alicate O quê? valor, alicate amperímetro. O que é isso? É um alicate que mede corrente do fio com o equipamento ligado. Você abraça o fio assim. Como está na minha área, eu foquei nos equipamentos que eu já sabia, de engenharia elétrica. Eu falei, pô, isso aqui eu sei o que que atende e o que que não atende. Eu foquei nessa estratégia. E foi R$ 138, valor total da licitação. E deu R$ 40 de lucro, que eu botei de combustível no meu carro para poder entregar uma felizão. Eu não ganhei nada. Mas aí eu participei, aquela correria, documentação, primeira vez, caraca, tem que montar. Eu gastei dinheiro comprando um carimbo, na época tinha que ter carimbo para botar o carimbo da empresa, assinar, né? E depois eu descobri que eu poderia assinar pelo Gov de graça, não precisava daquilo, enfim, uma correria danada. Foi minha primeira. Aí depois disso ganhei outros. Aí quando eu vi que eu poderia ganhar dinheiro mesmo, foi quando eu vendi um megômetro. O megômetro é um equipamento que mede resistência de isolamento dos equipamentos. Também em relação Corrente, a energia de elétrica. engenharia, né? E aí eu comprava, sei que eu comprava o equipamento por 3.500, vendia 6.000 e pouquinho. Nossa. Eu falei, cara, aqui eu voltei toda a grana que eu tinha investido. Entendeu? E dali eu continuei. Nesse caso específico, tu pegou, comprava 3 mil e vendia 6 mil, mais ou menos? 6.000. Foi 3.500, vendia 6.100 e pouquinho. Ô, Matheus, fala um pouquinho assim, qual que foi o sentimento dessa venda específica? Porque assim, tu tá comprando, tá vendendo pelo dobro. Como é que tu sentiu nesse negócio, nesse momento aí? Aí eu fiquei feliz pra caramba, cara. Na verdade, eu já fiquei feliz quando os R$ 138 da primeira caiu na minha conta. Eu lembro até hoje onde é que eu estava. Eu estava prestando um serviço numa obra e recebi uma notificação do banco. Aí caiu lá, transferência bancária, valor R$ 138. Eu falei, caraca, mano, ia dar certo. Tá maluco, encontrei. E eu fiquei feliz pra caramba, cara, sério, de verdade. E aí, daí eu nunca mais parei, né? E sempre que a gente ganha uma, a gente tem uma. Segue aquela questão que você diz no curso, né? De comemorar, né? A gente tem os nossos, digamos assim, rituais, né? A gente vai, sai para comer junto, eu falo, nossa, a gente ganhou um pregão grande. E aí a gente sai, comemora, fica feliz, né? Quando realmente o processo dá certo e a gente chega onde a gente quer. E nessa jornada aí, Matheus, tu já tá há quanto tempo mais ou menos essa jornada? Acho que vai fazer quase 2 anos. 2 anos. Nessa jornada aí tu já fechou mais ou menos quanto em contrato? 2,5 milhões de reais. Eu acho isso incrível. Mas eu quero ouvir de ti, assim, quando tu olha lá no começo, aquele momento assim, putz, será que vai? Putz, se voltar o valor do curso, já tá bom. Aí tu olha assim hoje, caramba, mais de 2,5 milhões de contrato fechado. O que que passa na tua cabeça, cara? Cara, eu fico desacreditado, cara. Às vezes eu fico rindo aqui com a Thaís, com a minha noiva, eu fico, caraca, cara. Assim, eu não tenho nem esse dinheiro todo na minha conta, mas as decisões que eu tomo influenciam diretamente em licitações milionárias. Então, não, vamos adequar essa estratégia, não, vamos fazer isso. E às vezes a gente fica falando, caraca, cara, há um ano atrás a gente estava falando de 100, 2.000, 5.000, que já era muita coisa, agora a gente está falando em milhões. E tu fecha, caraca, mas a tua cabeça dá um. Nossa, doideira. Eu tenho até aqui, ó, para não dizer que é mentira, eu tenho um comprovante que eu nunca pensei que com a minha idade eu ia estar movimentando esse tipo de valor, né? Tem um comprovante aqui, um dos maiores testes que eu já fiz, de R$ 71.000. Fiz tipo, como se fosse comprar um pão na padaria. E eu deixo aqui, não para ficar mostrando isso para me incentivar, porque pela minha idade, né, eu tenho agora 26, comecei, tinha 24, 24, e eu falei, cara, é inimaginável pensar que com pouco tempo, literalmente pouco tempo, eu já poderia estar movimentando o dinheiro que eu movimento hoje, tomando decisões importantes, entrando em licitações cada vez maiores. E, cara, é sensacional. A sensação, né? Eu digo principalmente até aqui para Thaís, quando a gente foi no evento lá em São Paulo, que eu dei uma entrevista lá no palco, não sei se você lembra, muita gente. Aí eu fiquei admirado que as pessoas vinham falar comigo, tipo, mais velhas,
anos de experiência pedindo conselho. Eu falei, caraca, cara, eu sou novo, tô começando agora, o cara tá me pedindo conselho, como assim? Entendeu? Pelo trabalho que eu tive, pelo desempenho que eu tive, né? As batalhas que eu enfrentei, que eu venci, e eu acho isso, cara, sensacional, entendeu? Tô aqui só para aprender, eu não sou o dono da verdade, mas eu tô sempre aprendendo, né? Eu gosto sempre de evoluir no meu conhecimento, justamente para cada vez ficar mais assertivo nas licitações que eu participo, né? Com certeza. Começou do zero, cara, teu resultado ele é sensacional. Falei pra você já isso em outros momentos, mas eu fico muito feliz, né, impressionado com o teu resultado e nesse tempo que tu teve, né, que tu conseguiu. Mas, cara, compartilha com a gente aí quais foram os maiores desafios que tu passou nessa jornada. Cara, meus maiores desafios, eu posso até contar uma história aqui. Foi quando eu. O primeiro deles foi grande, que eu de perder o sono, foi quando eu peguei um dinheiro emprestado com um familiar meu. E para participar de uma licitação, não tinha o dinheiro todo para comprar. Na época tinha sido a minha maior licitação, foi 24 mil em aspirador de pó. Era um aspirador muito específico, produto cauda longa, muito bom. E eu ganhei. E aí eu precisava comprar esse produto, né? Eu ganhei, sendo que eu tinha feito a cotação com o meu distribuidor e eu informei meus dados, CNPJ, tudo mais e tal, e mandei meu contrato social. Ele sabia que eu era MEI, na verdade ele não sabia, né? Enfim, quando eu fui fazer o pedido, aí ele falou assim para mim: Caraca, Matheus, você é MEI, né? Eu não sabia que você era MEI e tal, e eu te passei um valor que não era. Na verdade, o valor é X, não é Y. E aí eu ia ter um prejuízo de mais de 5 mil reais, e eu não tinha aquele dinheiro. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, não faz isso comigo não, me ajuda aí, eu já ganhei a licitação, o valor é fixo, eu preciso comprar. E aí, a questão do relacionamento, né? Eu não briguei nem nada, eu falei, cara, só me ajuda, pelo amor de Deus, vê se você consegue fazer alguma coisa aí para me ajudar. Aí o que que ele fez? Ele conseguiu vender para uma outra empresa aqui do Rio de Janeiro, e eu comprava dessa empresa e ainda dava lucro, ainda dava uns 9 mil de lucro, ia ganhar menos, mas ainda dava lucro. Sim. Aí, pô, aliviado. Sendo que eu também não tinha o dinheiro emprestado, eu tive que pegar o dinheiro, 10 mil emprestado com um parente meu, que eu tinha uma parte e completava com 10 mil. Aí peguei emprestado, pum, comprei. Aí já foi o coração sair da boca só para conseguir fazer a compra. Aí comprei, chegou, entreguei bonitinho e tal, tudo mais. E para pagar, que atrasou um pouquinho, atrasou acho que uns 15 dias, deu 30 mais 15 dias. E eu tinha firmado a minha palavra, né, que ia devolver os 10 mil no prazo de 30 dias, e quer me deixar doido tipo, não conseguir arcar com meus compromissos. E eu ficava, não, pelo amor de Deus, olha só, vai chegar, é porque eu já estou cobrando o pessoal aqui e tal, tal, e isso mais 15 dias nessa luta, mas aí o dinheiro caiu, deu tudo certo. Quando o dinheiro caiu, eu já transferi direto o valor integral que a gente tinha acordado, e esse foi o primeiro perrengue. E que eu digo assim, caraca, essa eu aprendi, entendeu? Para quem é MEI, sempre que eu falo que eu posso dar uma dica, ó, sempre falo que você é MEI, para não passar por esse tipo de situação e tal, tomar um prejuízo. Mas assim, ó, até para contextualizar, né, Matheus? Não é que o MEI não possa participar de licitação, de dispensa, não. Pode e deve. O que ele está colocando é quando você for negociar com o fornecedor. Então, quando você for negociar com o fornecedor, você sempre vai ter que cotar preço. E quando você for cotar preço, né, você vai fazer um cadastro e tudo mais. Nesse momento do cadastro, né, você tem que falar que você é MEI. Por quê? Porque em algumas empresas vai ter algumas questões tributárias, fiscais, que eles optam por não vender para quem for MEI. Mas todas as empresas fazem isso? Não. Então, quando você for pesquisar uma empresa, você avalia, né, na forma de conversar lá com a empresa. Olha, eu sou um MEI, vocês vendem para MEI? A empresa vai falar se sim ou se não. E qual que foi outro grande desafio aí, Matheus? Cara, o outro desafio foi o seguinte: teve um evento em Brasília no ano passado que eu fui, e antes de ir para o evento, eu ainda não tinha ganhado nenhum pregão, e vocês já tinham feito a oferta para mim da questão da mentoria. Na época era mentoria, não era B2G Club, né? E aí eu falei, cara, eu não sei como, nem quando, eu só sei que eu vou entrar na próxima oferta que tiver.
E comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E chegando próximo à data do evento, eu já tinha decidido que eu não ia, porque eu não, eu estava reservando dinheiro, né, na conta para justamente fazer caixa e cada vez mais participar de licitações maiores. Eu ganhei meu primeiro pregão de R$ 132 mil com uma margem excelente. Para você ter noção, eu ganhei de relógio. Eu vendia Relógio? quatro, relógio de pulso para a Marinha. Caramba! R$ 132 mil. Eu compro o relógio a 180 e alguma coisa, R$ 200, e vendo a 410 cada unidade. E, pô, aquela margem me deixou doido, me deixou maluco. Eu falei, não, cara, eu tenho que ir para Brasília. Eu tenho que ir para Brasília. Se só com o conhecimento que eu adquiri aqui no Licitante Extremo, à distância, eu estudando comigo mesmo, imagine ir em contato com as pessoas que fazem milhões lá. E aí eu passei no cartão, parcelei em 300 mil vezes a passagem aérea, fiquei num hotel distante, chinfrim pra caramba, mas eu fui e eu tava lá, entendeu? E lá eu troquei ideia com um monte de gente, fiz parcerias, não sei se você lembra, na época lá o Max, que deu entrevista lá. Sim, sim, sim. Então, o Max, hoje em dia a gente é sócio em várias licitações, ele é aqui do Rio de Janeiro também. Eu encontrei ele lá, entendeu? Que ele trabalha muito na área de engenharia, e eu sou engenheiro eletricista, a gente já tem um bem bolado, eu assino pela empresa dele hoje em dia. Então, foi um network muito bom que eu fiz lá, entendeu? Conheci o Rodolfo também, que acho que é do Goiás, ele, e a gente já teve algumas interações junto. E assim, naquele evento, vocês fizeram a oferta de novo da mentoria e eu falei, cara, eu vou entrar. E eu já saí decidido, eu nem tinha o dinheiro todo, eu falei, vou entrar. E acho que foi no penúltimo dia vocês fizeram a oferta e tinha mais um dia que ia perdurar a oferta, né? E aí eu lembro que eu lembro até hoje, eu saí no estacionamento ali do Ulisses Guimarães, Foi. eu liguei para a Thaís, de chamada de vídeo, Thaís, você confia em mim, a gente precisa entrar nessa mentoria, cara. A gente nem tinha o dinheiro todo, a gente tinha uma parte, e depois eu consegui negociar com o pessoal lá. Falei, cara, primeiro eu vendi o projeto para ela, né? Ela ficou meio pé atrás assim. Eu lembro até hoje, acho que eu tinha uns 12, 13, 14 mil no caixa total da empresa, todo o dinheiro que eu tinha de licitação. E eu entrei numa dívida de R$ 20 mil. Eu falei, cara, eu vou fazer isso acontecer, entendeu? E esse foi o momento que eu falei, cara, tem que dar certo. Foi o que eu costumo dizer, foi o all-in. Cara, aqui vai ser o divisor de águas. Então, e eu gosto muito que ela acreditou em mim e ela falou, não, vamos entrar então. Aí no dia seguinte de manhã, eu falei com o pessoal lá, a gente negociou, ó, eu tenho essa condição aqui, dá para me dar tal valor, em mais 15 dias, que ia cair mais um dinheiro de licitação, e eu parcelo o resto. E daí eu comecei, cara, eu tinha que ganhar licitação para poder pagar a mentoria. Foi um compromisso que eu arquei, entendeu? E aí era todo mês licitação. Que aí, com essa, eu encontrei meu primeiro investidor, que foi num encontro, né, do B2G Club, que foi até o evento que o Aurimar estava participando. E ele já participou de vários, né? Mas foi um encontro online que o Arimar fez uma apresentação e eu apresentei que eu tinha ganhado uma licitação de um relé para um quadro elétrico de um navio da Marinha. Era muito específico e vinha da Índia. E eu falei, cara, como é que eu vou trazer isso? Para você ter noção, eu falava com ele pelo Google Tradutor, né? Porque eu traduzia, porque ele falava inglês. Aí eu traduzia o que ele ia falar, depois traduzia o que ele falava para mim, e assim a gente conseguiu desenrolar todo o procedimento. Ele mandou para mim via eBay, e eu consegui um investidor que arcou com esse custo lá na mentoria. Até hoje ele é meu investidor, a gente está participando de licitações junto. Por sinal, hoje a gente estava conversando de uma outra licitação. Legal. E aí, esse foi um momento eu acho que quebra de barreira, né? Porque ter acesso a pessoas que têm dinheiro. Não necessariamente eu preciso ter o dinheiro agora, mas eu tenho plena ciência de que eles confiam no meu trabalho. Então, a partir do momento que eu trago uma oportunidade bem planejada, bem ganha,
e que ele vai ter benefício para isso também, eu não preciso ter esse dinheiro todo no meu caixa, entendeu? Então, isso foi uma segunda barreira que eu abri para minha empresa, para o meu trabalho. E esse foi um divisor de águas também. Nesse ponto, assim, né, eu vejo que são momentos assim que você tem que se deparar por momentos que são transformações que vão te levar para outro jogo. Né? São decisões ali que você tem que tomar. Cara, você tem ciência que se eu fizer isso, esse negócio vai explodir. É igual quando você começou. Cara, se eu entrar nesse mercado aqui, eu já sei que é um mercado aqui que é bom, que dá para ter resultado. Se eu entrar, e lógico, né? Eu sempre falo isso, eu gosto sempre de pensar isso. Se você se dedica, se você vai com afinco, se você vai com um propósito real, você consegue, né, chegar no resultado que você quiser. Né? Tu já falou, acho que uns 4 produtos diferentes que tu já vendeu. Né? Que é uma característica do mercado ter muita oportunidade. Então, basicamente, é você entender da dinâmica, prospectar fornecedores e se dedicar. Né? Eu acho que é isso, cara. É decidir. Eu gosto de pensar que eu não sei que é um ponto que eu até quero perguntar pra ti. Como é que tá? Se como é que tá o casamento? Se já tá marcado? Já está marcado. Vou até dizer aqui, ó, 20 de novembro de 2026. Acho que é 20. Eu vou convidar vocês, não marca nada nessa data, para vocês estarem presentes aqui. A gente está preparando um espaço legal para vocês, a gente já está visitando, tudo certinho, para acolher vocês aqui. Mas esse que é o ponto, cara. Então, assim, são momentos que cara, eu vou tomar essa decisão porque eu vou chegar onde eu quero. E não só tomar a decisão, né? É fazer o que precisar ser feito. Né? Ah, beleza, eu vou... É como se tu jogasse chapéu pro outro lado do mundo e agora tem que pegar. Tu jogou, então eu vou fazer acontecer para eu conseguir chegar no resultado que eu quero. Fazer o investimento, pegar primeiro, né? Pegar o retorno do investimento, depois, cara, esse negócio funciona. Então agora eu sei que eu posso chegar em lugares que eu às vezes não tinha imaginado. E aí tu começa a fazer toda uma construção de algo que tu às vezes nem imaginava. Tu começa a construir um futuro novo. Né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas elas são muito presas ali ao passado, né? O que aconteceu no passado, o que reflete no presente. Mas, cara, o que passou, passou. Né? O passado é passado, não tem o que fazer. Já foi. O que a gente pode fazer? Cara, eu quero esse futuro. Eu quero uma casa melhor, eu quero casar, quero ter uma família legal, enfim. Então, a partir da visão que tu tem de futuro, tu começa a tomar as decisões hoje que lá na frente vão causar esse impacto. Né? E assim, esse mercado, ele pode fazer isso, né? Tu, nós somos provas disso. Lógico, vão ter dificuldades, vão ter momentos que a gente olha e fala, caracas, irmão, e agora? E agora? E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Putz, preciso do dinheiro para comprar esse produto. E agora? Onde que eu vou arrumar? Né? Mas esses momentos, assim, esses desafios, eles nos tiram da zona de conforto. Né? Às vezes tá muito confortável, tá tranquilo. E assim, se você vive na zona de conforto, né, você não está na zona de crescimento. Na zona de crescimento não tem zona de conforto. Você está sempre ali, caramba, e agora? Tem sempre alguma coisa te incomodando. Putz, é um contrato que eu não tenho dinheiro para conseguir, é um fornecedor que está me dando um calor aqui, e aí você vai criando casca, você vai aprendendo, e aí você consegue sair aí de uma venda de um alicate né, de energia para 2 milhões em contrato. Cara, isso é muito legal. É muito legal, Matheus. E assim, nessa tua jornada, né, o que assim tu acha que foi alguma coisa que tu aplica, que as pessoas podem, que estão acompanhando a gente aqui vendo esse vídeo, elas podem começar a aplicar ou começar a pensar e falar, cara, isso aqui mudou meu jogo, foi com essa ideia, com esse processo aqui que eu consegui melhorar meu resultado. Tem alguma coisa assim que mexeu a peça do teu tabuleiro aí? Cara, eu acho que tem várias coisas, mas eu acho que no início ali, o que me ajudou muito foi a questão de prospecção de fornecedores, foi a ligação, entendeu? A licitação, ela tem um processo muito rápido. Às vezes você encontra com antecedência, mas os fornecedores, de modo geral, geralmente quando você começa no topo da cadeia alimentar, digamos assim, na fábrica, a comunicação é meio que demorada, entendeu? Então sempre tem que mandar um e-mail e tal. Então eu gostava particularmente de fazer ligação. Então, eu falava, alô, prazer, meu nome é Matheus, eu sou da empresa Comércio e Serviços RIF e tal, gostaria de fazer uma cotação sobre tal produto. Aí a pessoa me falava, é, não, tudo bem, mas tem que mandar o e-mail. Ah, não, beleza, sem problema, eu mando o e-mail. Mas é para você mesmo? Aí ela falou, é sim, é para mim. Ah, então vou direcionar. O e-mail já era direcionado para aquela pessoa.
Aí passou 24 horas, a pessoa não entrou em contato, eu ligava de novo, pedia para falar com aquela pessoa. Você recebeu meu e-mail? Que a pessoa fica meio que constrangida de não ter te respondido e te acelera o processo. Entendeu? Então, encontrar fornecedor, eu acho que é o trabalho mais complicado quando você ainda não tem um nicho definido. Entendeu? Que era o meu caso. Você não tem suas preferências, você está fazendo teste em vários nichos, participando da situação disso, daquilo, e aí você é muitos fornecedores. E para dar celeridade e você ter tempo de precificar bonitinho, encontrar várias marcas, vários produtos que de repente podem se enquadrar e participar com melhor, é justamente fazer ligação e o contato verbal, né? Para depois você manda um e-mail realmente, e caso a pessoa não responda, você cobra ela, liga de novo e cobra, entendeu? Acho que isso foi uma virada de chave para mim, que eu vejo que as pessoas que conversam comigo me pedem ajuda, tem muita dificuldade em encontrar fornecedor nessa etapa, né? Mas aí, Matheus, como é que tu lida, por exemplo, com a questão de produto? Né? Tu busca, porque assim, hoje tu tá vendendo, tem alguma coisa específica que tu venda ou tu tá meio que de uma forma plural vendendo muitas coisas? Eu sou bem nichado, eu gosto muito da área naval, qualquer tipo de equipamento naval, entendeu? Por ter uma especificação muito técnica e ter baixa concorrência. Não estou dizendo que não tem concorrência, tem bastante. No meu nicho, eu julgo que tem bastante, mas é menos do que, por exemplo, copo plástico ou então pneu. A concorrência é gigantesca, entendeu? Eletrônico, computador. A não ser que você seja um distribuidor com preço excelente, você vai conseguir competir. Então, eu acredito que o meu nicho está particularmente nessa área naval, equipamentos eletroeletrônicos específicos que eu gosto de atuar. São compras pontuais, mas são compras quando compra é uma porrada só, entendeu? E também tem a questão do seguinte, por exemplo, eu não sou limitado a esse nicho também. Eu faço testes, entendeu? Pô, eu encontrei esse produto aqui diferente, pô, vou participar. Se eu ver que, pô, foi legal, eu acho que as próximas eu posso ser mais competitivo, se eu não for tanto no momento ali, e vai fazendo teste, sempre encontrando nichos. E aí eu faço dessa forma, e principalmente agora. Com a mentoria, eu abri um espaço na minha agenda aqui, justamente porque o modelo, o nicho que eu trabalho é bem espaçado, as licitações, né? Mas eu abri o meu espaço para assessorar. E eu encontrei um empresário lá na B2G Club, que ele estava precisando de uma assessoria, ele já trabalhava com licitações na área de combustíveis e tem uma outra empresa também, e a gente conseguiu fechar um acordo para eu assessorar a empresa dele, entendeu? E justamente os contratos que eu já tinha conseguido com a minha própria empresa, eu utilizei para mostrar para ele, olha, eu faço a licitação da maneira correta aqui, ó, 2 milhões, cento e poucos mil, 200 e poucos mil, entendeu? Então isso endossa mais o meu trabalho e eu acho isso bem interessante. Então, como ele já tem um nicho muito bem definido, que é combustíveis, então eu fico focado naquilo ali, combustível, tal, tudo mais, certinho. Ah, ele tem uma outra empresa também, que na verdade são uma só dele e outra de um outro sócio dele, que é de combustível. E assim a gente vai trabalhando junto, ganhando dinheiro junto. É show de bola, cara. E assim, é uma característica muito legal que você pode optar é exatamente essa, né? À medida que você vai crescendo, né? E uma coisa que eu recomendo é você ir para um nicho, ser muito bom em um nicho. Por exemplo, tu tá indo para um nicho que é totalmente fora da curva, né? O cara, putz, mas o governo compra esses negócios, naval, caramba, que coisa diferente, né? E tem demanda. Né? Se você imaginar um barco, seja, sei lá, do exército, por exemplo, aquele barco ali, alguém comprou aquele barco, alguém vendeu aquele barco. O barco vai precisar de manutenção, vai precisar de pintura, vai precisar de combustível, vai precisar de peça. Então, tudo vai passar por um processo de licitação. Mas às vezes você está no começo, cara, começa vendendo de tudo mesmo, vende alicate, vende o amperímetro, vai vendendo e você vai descobrindo o nicho e com o passar do tempo você vai começando a ajustar ali o seu nicho, pensando principalmente em ir para pregão. Né? Eu sempre vou recomendar, vai para pregão, dispensa, dá para fazer um resultado legal, dá para fazer um caixa, dá para descobrir mercado, mas o mesmo trabalho que você tem para participar de um alicate, de medir ali, é o mesmo que você vai ter para pegar um transformador de sei lá quantos mil reais. A ideia é a mesma.
O que vai mudar ali é principalmente o número, né, da licitação e basicamente é isso, porque todo o resto ele segue da mesma maneira. Mas começar dessa forma é muito interessante, né? Eu vou tateando, vendo o que tem ali e a partir do momento que eu acho alguma coisa interessante eu vou ajustando, né? Quando eu acho um bom fornecedor, um nicho que me dê um volume financeiro bom, né, e que eu tenha margem boa. Juntou isso aí, você está no melhor dos mundos. E Matheus, me responde uma coisa, cara. Como tu se vê daqui a 5 anos? Como é que tu vê, como é que vai estar o Matheus daqui a 5 anos? Ah, cara, com certeza eu vou estar com a vida totalmente estável, vida financeira, vida familiar, poder ajudar meus familiares mais queridos aqui. Com uma casa, já tenho um carro que eu quero comprar. Ele está até aqui no meu papel de parede, aqui no meu computador. Eu já sei qual é o carro, já sei qual é, como, mais ou menos como deve ser a casa, né? Mas se bem que a casa é um pouco mais complicado que tem a visão da Thaís ainda, né? Sabe como é que é? Porque aí já entra no ramo dela, ela que escolhe, entendeu? Para a gente não ter briga. Eu escolho o carro, ela escolhe a casa, entendeu? E eu vejo assim, já consigo me ver estabilizado financeiramente, estabilizado que eu digo assim, cara, se eu quiser, eu não preciso mais trabalhar. Eu tenho dinheiro guardado lá, preciso viver de juros, mas não que eu vá parar, longe disso. Não tenho nenhum tipo de pensamento sobre isso, mas que você pode fazer as coisas sem medo do dinheiro acabar, entendeu? Então, tipo, fazer Você uma ser viagem independente internacional. financeiramente, né? Oi? Você ser independente financeiramente. Você trabalha com seu. Exatamente. Tipo, você fazer uma viagem, não ficar contando moeda, não vou gastar aqui não e tal, entendeu? Poder fazer esse tipo de coisas sem se preocupar que se alguma coisa acontecer, você pode estar falido ou vou regressar tudo de novo, entendeu? Isso eu me vejo tranquilamente em 5 anos. E, cara, quando tu olha assim, tu vislumbra o futuro do começo, como é que tu se sente, cara? Tipo assim, porque tu começou um negócio bem recente, né? Começou vendo o que dava e aí hoje tu tem uma visão de futuro, caramba, muito legal. Qual que é o teu sentimento? Sabe, pode soar um pouco prepotente, mas sabe no fundo, quando você sabia que ia acontecer? Sim. Entendeu? Eu não sabia quando, mas eu, não eu costumo dizer, né? Eu não sei quando, nem como, nem onde. Eu só sei que vai acontecer. Entendeu? Eu não sei com o que, como. E isso foi em todas as licitações. Eu falei, cara, eu vou chegar na licitação milionária. E cheguei, entendeu? Aí agora, cara, eu vou chegar nos 10 milhões. Que é justamente a plaquinha que você falou comigo, o Álvaro falou comigo lá, a plaquinha de 10 milhões, eu tô atrás dela, tá? Tem uma Pega licitação aqui, que eu ó. gostaria de participar. Aqui, ó, tem até teu nome aqui, ó. Matheus Riff, tá aqui embaixo. Deixa aqui, ó. Verdade, se Deus quiser, de repente, até o próximo evento agora em Brasília, né? Pode ser que eu pegue ela, entendeu? Sensacional, cara. E Matheus, pra gente fechar aqui o nosso papo, se tu pudesse dar um conselho pra quem tá acompanhando a gente aí, um conselho que às vezes um conselho que tu recebeu ou alguma coisa assim, que pudesse ajudar a pessoa na jornada assim, ou alguma coisa que te ajudou na jornada, qual que seria esse conselho, cara? Cara, dá um conselho. Eu acho que deu o primeiro passo, cara. Não adianta nada você fazer vários planos se você não fizer o básico ali. O primeiro passo, abrir o MEI, entendeu? Procurar oportunidade, começar por ali, entendeu? E você vai ajustando a rota até ficar cada vez melhor, entendeu? No início eu não tinha siga-pregão, eu começava sem siga-pregão, entendeu? Eu não tinha máquina de lance, eu não tinha quando eu consegui o siga-pregão, eu não tinha a parte jurídica, né, para fazer recurso, e eu procurava de outras formas para poder aprender a fazer, entendeu? Então, por exemplo, eu não tinha um computador legal, eu comprei com a licitação, aí depois eu melhorei, a gente morava numa kitnet, melhoramos a casa, saímos daquela kitnet, alugamos um apartamento melhor, agora eu tenho meu escritório aqui. Eu não tinha impressora, cara, eu imprimi os meus notas fiscais no trabalho da minha esposa, da minha noiva. Aí imprimi as notas fiscais, pô, vê se tu consegue imprimir, para mim tu traz aí que eu vou levar lá o material, entendeu? Então tudo começou com o primeiro passo, entendeu? Mas nunca se esquecendo de onde você quer chegar. Nunca se esqueça, porque eu confesso para você, tem dias que você fica desanimado. Isso daqui é uma montanha-russa, que tu trabalha, cara, tu faz todo o procedimento e você vai lá e comete um erro, ou então vem uma empresa
com o preço mais competitivo que podia e entregou o produto, venceu, e às vezes você fica desanimado, entendeu? Então, às vezes, quando eu fico assim, eu falo, meu cara, deixa eu lembrar, há um ano atrás, eu não tinha nem noção que eu poderia ter isso. E eu já tenho um contrato milionário aqui, coisa que muita gente queria ter, entendeu? Eu olho para essa plaquinha que está aqui, ó, pendurada, eu falo, cara, eu já consegui chegar no milhão. Se eu conseguir uma vez, eu consigo de novo. E aí, continua, e volta todo o procedimento de encontrar oportunidade, e assim vai. Sensacional, Matheus. Cara, parabéns. Muito sucesso para você. Tenho certeza que questão de tempo tu vem pegar essa placa aqui com a gente. E vamos com tudo, cara. Conta com a gente. E muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado pelas palavras. Se quiser falar alguma coisa aí do pessoal que está acompanhando a gente, fica à vontade. Não, basicamente é isso. Queria agradecer a Deus, primeiramente, né? Depois a Thaís, minha noiva. Eu não sei se ela até está escutando aqui, ela está na sala. Por poder ter acreditado em mim, né? E agora, muito mais do que isso, eu estou começando um projeto com meu primo, que ele se interessou muito também, estou tendo a oportunidade de repassar esse conhecimento, entendeu? Dando a oportunidade de dar facilidade que eu não tive quando eu comecei, entendeu? Então a gente já conversou, ele já estudou, está estudando junto comigo, e a gente vai começar a participar junto. E essa troca, né, de adquirir o conhecimento e poder repassar esse conhecimento é muito legal, muito interessante. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso como vocês fazem, né? Eu aprendi com vocês o conhecimento, agora eu estou repassando o conhecimento para uma pessoa querida próxima aqui também. Sensacional, cara. Sensacional mesmo. Matheus, brigadão. Vamos com tudo. Pessoal que está acompanhando a gente aí, é isso. Um grande abraço e a gente se vê.